E aí, já pararam para pensar como é que o manual de instruções que está dentro de cada uma das nossas células, o DNA, consegue se transformar em tudo que a gente é? Hoje vamos dar uma olhada de perto nessa maquinaria celular incrível, nesse processo que pega um código genético e transforma em vida. Vamos começar? E olha, todo este nosso roteiro foi preparado com base no conteúdo didático excelente do canal Estudando com Marcela Veiga. É um material pensado com muito carinho, especialmente para quem é da área da saúde e quer entender a fundo esses mecanismos. O nosso mapa para essa jornada é o famoso dogma central da biologia. Ele mostra direitinho o fluxo da informação, sabe? Começa no DNA, que é tipo o grande livro de receitas, depois vai para o RNA, que é como se fosse uma cópia de uma receita específica. E termina na proteína, que é o prato final, a estrutura que de fato vai lá e faz as coisas acontecerem. Então, vamos começar pela primeira etapa, a replicação. Pensa só, antes de uma célula poder se dividir, ela precisa fazer uma cópia perfeita de todo o seu manual de instruções genéticas, o DNA. E o pulo do gato aqui é o método. A replicação é semi-conservativa. Parece complicado, mas a ideia é genial. Imagina um zíper. Cada lado desse zíper serve como um molde para criar um lado novo complementar. No final, o que a gente tem são dois zíperes idênticos, cada um com uma metade antiga e uma metade novinha em folha. É um sistema de cópia super elegante. E como é que essa máquina de cópia funciona na prática? Bom, primeiro, uma enzima chamada helicase age como se fosse um abridor, separando as duas fitas do DNA. Logo em seguida, entram em cena as proteínas especiais que seguram essas fitas, impedindo que elas gruvem de novo. E por último, a estrela do show, a DNA polimerase. Ela lê a fita que serve de molde e vai construindo a nova fita, encaixando os tijolos certos um por um. Certo. Agora que nosso manual de instruções já foi copiado, a célula precisa ler uma instrução específica. Então, a gente passa para a transcrição. Esse é o processo de copiar um único gene do DNA para uma molécula mensageira que é muito mais portátil, o RNA. E aqui tem uma coisa bem interessante. A diferença entre o arquivo mestre e a mensagem. O DNA é como se fosse a biblioteca inteira, sabe? Ele tem fita dupla, é super estável e usa a base timina. Já o RNA, o RNA é uma cópia temporária, de uma página só. Ele tem fita simples, é mais versátil e no lugar da timina ele usa a uracila. São diferenças que parecem pequenas, mas são cruciais para definir a função de cada um. E nem todo RNA era igual, viu? Temos o RNA mensageiro, o mRNA, que é quem carrega a receita da proteína. Mas também existem os RNAs funcionais, como o tRNA e o rRNA. Eles não viram proteína, mas funcionam como os operários da fábrica, ajudando a ler a receita e a montar o produto final. A transcrição não começa em qualquer lugar, não. O DNA tem umas placas de sinalização, que a gente chama de promotores. Uma das mais famosas é a tal da Tata Box. É uma sequência que basicamente grita para a maquinaria celular: "Ei, a receita do gene começa bem aqui!" E pronto, chegamos na etapa final, a tradução. A mensagem que estava no RNA agora vai lá para o chão de fábrica da célula, os ribossomos, para finalmente ser lida e transformada numa proteína funcional. A linguagem dessa mensagem é lida em palavras de 3 letras que a gente chama de códons. Cada grupinho de 3 nucleotídeos no mRNA corresponde a um aminoácido específico, que é o bloco de construção das proteínas. É basicamente um código de tradução, bem direto. E essa imagem aqui mostra a tabela de tradução, o código genético. E tem duas coisas fascinantes sobre ele. Primeiro, ele é degenerado, ou redundante. Isso quer dizer que vários códons diferentes podem significar o mesmo aminoácido. É uma bela proteção contra erros, né? Uma pequena mudança no código pode nem alterar a proteína. E segundo, ele é quase universal. Funciona para a gente, para uma bactéria, para uma planta, a vida usa basicamente o mesmo dicionário. Então vamos recapitular como funciona essa fábrica. O mRNA é a fita que tem a receita. O tRNA funciona tipo um serviço de entrega, trazendo o aminoácido certo para cada códon. E o ribossomo? O ribossomo é a própria fábrica. A estrutura que lê a receita e vai juntando os aminoácidos na ordem certinha para montar a proteína. Só que esse processo todo, por mais preciso que seja, não é a prova de falhas. O que acontece quando rola um erro de digitação nesse manual? É aí que a gente entra no mundo das mutações e dos sistemas super sofisticados que cuidam da manutenção do nosso DNA.
Uma mutação de forma bem simples é uma mudança permanente na sequência do DNA. Elas são a matéria-prima para a evolução, elas geram a variação. Por outro lado, em um organismo, elas também podem bagunçar o funcionamento de uma proteína e acabar causando doenças. E por falar em manutenção, a longo prazo, a gente precisa olhar para os telômeros. Pensa neles como aquelas pontinhas de plástico do cadarço, sabe? Eles protegem as pontas dos nossos cromossomos. O problema é que a cada vez que a célula se divide, eles ficam um pouquinho mais curtos. E esse encurtamento é tipo um relógio biológico que vai contribuindo para o envelhecimento da célula. Só que existe uma enzima, a telomerase, que pode agir como uma fonte da juventude celular. Em células que se dividem muito, como as células germinativas, ela vai lá e reconstrói os telômeros, permitindo que elas continuem se dividindo sem perder pedaços importantes de informação genética. E aqui está o porquê isso importa de um jeito bem poderoso. Muitas células de câncer dão um jeito de reativar essa enzima, e isso dá a elas uma espécie de imortalidade, permitindo que elas se dividam sem parar, de forma descontrolada. É exatamente por isso que a telomerase se tornou um dos alvos mais promissores no desenvolvimento de novas terapias contra o câncer. No fim das contas, entender como o DNA é copiado, lido e mantido abre portas, assim, incríveis para a medicina. E a pergunta que fica é, agora que a gente consegue ler o código da vida, qual será o próximo grande passo? A resposta para isso está sendo escrita agora mesmo, nos laboratórios do mundo todo.